Olá pessoal, tudo bem? Professor Rafael Nardelli aqui para a gente resolver um avançado de questões de gestão de processos do Sebrasp, questões 2024. Se você ainda não baixou essa lista, não tentou resolvê-la antes, saiba que a gente vai trabalhar hoje toda a parte de gestão por processos, com exceção do BPMN, da parte mais específica do Business Process Modeling and Notation, anotação BPMN, que são questões mais para a parte de sistemas, engenharia de software, analista de sistemas, TI, etc. Tá bom? Eu peço sempre para você tentar resolver essa questão, essa lista antes, né? Entra aqui no QR Code ou no Linktree ali embaixo da descrição do vídeo, vai abrir ali materiais gratuitos, você acha ali o avançado Sebrasp. É importante sempre você resolver as questões antes, para você se colocar num estudo ativo e não só consumir o conteúdo, assistir ao conteúdo, que é o estudo passivo, ok? Bora revisar antes, então, da gente começar as questões. Eu já gostaria de lembrá-los que toda a parte de gestão da qualidade já está gravado e é importante você não ter dúvida em gestão da qualidade para poder assistir a parte de gestão por processos. Lembra que lá na gestão da qualidade a gente tinha orientação para processos como um dos princípios da Total Quality Management. A gente tem a visão por processos lá no MEG, né, no modelo de excelência governamental. Então é importante essa relação entre qualidade e processos. E mais, eu vou te falar o tempo inteiro aqui em geração de valor. Isso tudo a gente tratou na última aula, na aula 1 ali de gestão da qualidade. Mas o que raios é processo? Bom, processo é tudo aquilo que a gente tem entradas já definidas, uma sequência lógica de atividades, de tarefas cadenciadas, sequenciadas, gerando saídas já esperadas. Essas saídas podem ser produtos ou serviços. Esse processo, o resultado do processo, ele vai sempre ter um feedback, uma retroação para a gente saber se o processo está de acordo, né? Vai ter um controle ali, um monitoramento. Importante, sempre, qualquer processo está inserido em um ambiente, esse ambiente é aberto, ó, é permeável, por isso que eu coloquei pontilhado. Lembra, não existe um sistema isolado, né? E os processos, eles se interrelacionam. Um processo pode ser a saída de outro processo, pode ser a entrada para um terceiro processo, etc. Todo e qualquer processo organizacional está sob regras de negócios, então regras políticas, tecnológicas, de escassez, de restrições, de diretrizes da organização, a missão, a visão, os valores da organização, tudo isso geram regras de negócio que o teu processo tem que seguir. E mais importante de todos, o processo tem que gerar valor. Gerar valor, gerar benefício, sob a ótica do cliente, lembra? Quem que é o cliente do processo? Bom, pode ser uma pessoa física, pode ser outra organização, mas pode ser um próximo processo. Por exemplo, o processo de recrutamento vai ser fornecedor do processo de seleção de pessoas. Por sua vez, o processo de seleção de pessoas vai ser cliente do processo de recrutamento. Então, perceba essa ideia de cliente e fornecedor interno na mesma organização. Se o recrutamento for mal feito e não gerar valor, o que acontece com o processo de seleção? Também vai ficar mal feito. E aí, o processo de ambientação vai ficar mal feito. Todos os processos se interrelacionam dentro de uma organização. Fechou? Beleza. Bom, pensando num macro processo aqui, ó, tá vendo, ó, entrada, processamento, saída. Pensa que a gente pegou um helicóptero, subiu no alto da organização e viu toda a tua organização, ó. Pensa que a organização aqui são os limites físicos, só para fins didáticos. A gente vê o caminhãozinho entrando com matéria-prima, a gente vê o caminhãozinho saindo com produto final. Ótimo, isso é um macro processo. E o que seria a gestão por processos? A gestão por processos nada mais é que olhar essa fábrica como um grande emaranhado de processos. Aqui pode ser fábrica, pode ser um hospital, pode ser o TJ, pode ser o que for, certo? Bens ou serviços sempre, eu não vou ficar redundante nisso. Mas, se você entender que a organização é um grande emaranhado de processos, começar a identificar, a mapear, a padronizar esses processos, entender as suas interrelações, entender a ideia de cliente, fornecedor e o que está gerando valor, pronto, você faz a gestão por processos. Essa gestão por processos, ela pode ser hierarquizada. Aqui, eu estou te dando um grande macro processo, o que a gente chama, inclusive, de macro processo da cadeia de valor. Por quê? A gente está vendo bem de forma macro, de forma conceitual. Se a gente for subdividindo, como se a gente baixasse o helicóptero e começasse a dar zoom aqui, pensa que a gente está no Google Maps, dando zoom, dando zoom, dando zoom. O que acontece? O teu horizonte, a tua abrangência diminui, começa a diminuir, começa a diminuir. Mas o que acontece com o detalhamento?
Quanto mais baixo eu venho, mais detalhado fica, mas mais estreita a minha visão. Por isso, inclusive, que todo processo de melhoria de todo projeto de melhoria de processos, toda a atividade para melhorar a empresa tem que ser pensada top-down. Não quer dizer que a decisão seja top-down, não é isso. Mas para você entender as inter-relações, esse todo, verificar o todo, antes de melhorar aqui embaixo, antes de melhorar uma tarefa, uma atividade, um departamento. Ok. Então, de forma geral, ó, a gente tem um macroprocesso. Macroprocesso pode ser a união de vários processos cadenciados, gerando valor para o cliente externo. A gente pode quebrar esses macroprocessos em processos. O processo ele faz sentido isoladamente, ele entrega alguma coisa. Às vezes, esse processo ele é muito complexo, ele é muito grande, interdepartamental, e aí a gente pode pegar e quebrá-lo em subprocessos, partes menores de um processo. Mas cuidado, o subprocesso não necessariamente ele existe, é só uma abstração de um processo grandão, e ele não faz sentido isoladamente. É só uma quebra de um processo aqui para eu melhor entender, compreender. É diferente do macroprocesso e do processo que eles existem de forma isolada também. Às vezes eu nem tenho subprocesso, tá? Pode ser. Se eu quebrar o processo, der o zoom no processo dentro de um departamento, eu começo a ver, porque o processo ele é interdepartamental, ele perpassa por vários departamentos. Se eu der um zoom nesse processo, eu entro no que a gente chama de departamento de centro de excelência funcional. Por exemplo, aqui a gente entrou no departamento de usinagem, no setor de usinagem, por exemplo. Dou um zoom, eu tenho atividades, ó, corte, furação, acabamento. Se eu pegar e der zoom na atividade, eu tenho tarefas. E as tarefas, eu posso ter aqui, ó, por exemplo, ó, preparar, programar, acompanhar, tudo isso ligado à atividade de corte. Aqui é só um exemplo. O que você precisa lembrar? Que um conjunto de tarefas forma uma atividade. A atividade é maior. E toda e qualquer atividade e tarefa está restrita a um departamento. O processo perpassa por vários departamentos, mas a atividade e a tarefa não. E aí, nessa ideia, eu consigo fazer um corte aqui, ó. Eu vou limpar aqui os rabiscos que eu fiz, para você olhar a figura com mais calma. A gente tem aqui do processo e macroprocesso para cima, como se eu pegasse o helicóptero, né? Eu vou ver poucos detalhes, mas uma abrangência maior. Eu quero ter uma visão mais conceitual, uma visão mais lógica, uma visão mais de o que fazer, para onde eu vou. Para a parte de baixo, quando a gente entra em um departamento específico, que aquele processo está perpassando, a gente tem uma visão física do trabalho efetivamente sendo feito, com muito mais detalhes, regras, responsáveis, ferramentas, mas mais restrito, mais limitado, porque só vai estar naquele departamento. Fechou? Então, tarefa, atividade, subprocesso, caso haja, visão física. Processos, macroprocessos, processos de negócio, visão lógica. Ponta a ponta. A gente costuma falar que é ponta a ponta, porque, ó, de uma ponta a outra da organização. Essa é a ideia do ponta a ponta. Bom, a gente tem basicamente três tipos de processo. São classificações. A gente tem outras classificações também. Se ele é horizontal, se ele é diagonal, transversal, vertical, se ele é interno, se ele é externo. Eu não vou me atentar a esses. Eu vou me atentar aos três principais aqui nesse resumão. Processos primários, finalísticos, processos chave, eles são os processos ligados diretamente à cadeia de valor. O que é cadeia de valor? Os processos intercadenciados que geram valor, desde o fornecedor até o cliente final. Os processos primários geram valor diretamente para o cliente. Aqui eu estou dizendo, ó, cliente externo. Não necessariamente o final, mas pensa no cliente final, naquele consumidor mesmo. Então, os processos primários estão ligados naquele macro processo de transformar matéria-prima em resultado, seja ele um bem ou um serviço. Esses processos são apoiados, suportados por processos de suporte, de apoio. Como assim, Rafael? Por exemplo, para eu fazer, vamos supor que eu tenho uma fábrica de carros. Eu fabrico carros. Qual que é a missão da minha organização? Fabricar carros ou trabalhar com transportes. A gente não vai se ater a boas ou más missões aqui, tá? Fabricar carro. Então, eu posso dizer, inclusive, que o processo primário está ligado diretamente à visão de futuro da minha organização e à missão. Por quê? Porque ela faz carros. Agora, vamos pegar um processo de suporte. O processo de suporte, o cliente não enxerga. Por quê? Porque não gera valor diretamente para o cliente externo. Vai gerar valor, os processos de suporte, para os processos primários. Por exemplo, um processo de treinamento
de funcionários, de colaboradores que vão comprar matéria-prima. Treinamento é um processo de suporte. Ele vai entregar valor para quem? Bom, ele vai entregar valor para o processo de compra, que por sua vez, o processo de compra está ligado no produto final e o cliente vai enxergar. Pegou a ideia? Essa divisão, o Sebrasp gosta bastante, tá? E a gente tem um terceiro e grande processo, que são os processos de gerenciamento ou processos gerenciais. Os processos gerenciais estão ligados muito à ideia do planejar, organizar, dirigir e controlar. Lembra, o PODC, processo organizacional, as funções administrativas. Então, o ciclo de gestão basicamente é planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, por exemplo, planejamento estratégico são processos gerenciais. Processo de definição da minha estrutura organizacional, processo gerencial. A banca, dificilmente, eu acho que eu nunca vi uma questão, tentou te confundir entre, dando um exemplo real, do que é gerencial do que é de suporte, porque nem os autores sabem. A gente lê vários livros sobre gestão de processos e há discrepância. Por quê? Porque ambos não geram valor direto para o cliente externo. Eles apoiam ou permitem, viabilizam os processos primários. Entendeu essa diferença? Só que se falar gestão de alguma coisa, gerenciamento de alguma coisa, essa rotina, são processos gerenciais. Suportar e apoiar os processos primários, de suporte. Gerar valor para o cliente final, primário. Estar ligado à missão do negócio, primário. Agora, perpassa toda a estrutura organizacional, processo de gerenciamento. Ok? Porque o processo primário, às vezes, ele está lá no chão de fábrica, ele está ligado ao produto mesmo. Fechou? Bom, na gestão, a gente pode ter duas abordagens, aqui em gestão por processos. De forma tradicional, uma estrutura verticalizada, especialização verticalizada, ou seja, a criação de departamentos funcionais, onde cada departamento é especialista naquela área. Tem lado bom e lado ruim. Qual que é o lado ruim? Bom, do ponto de vista de processos, pensa que cada departamento desse, dentro do departamento intradepartamental, a coisa é fluida, a coisa funciona muito bem. Mas eles não conversam com o departamento do lado. E aí, qual que é o problema disso? Cara, o problema disso é que você não consegue ter aquela visão de processos, aquele macro processo, um sendo cliente e fornecedor do outro. Por quê? Porque eles estão encilhados, eles estão embarreirados, né, entrincheirados. Então eu tenho na visão funcional, na gestão funcional, e eu não estou falando aqui, gente, presta atenção, presta atenção. De novo, presta atenção. Eu não estou dizendo estrutura organizacional, eu não estou dizendo departamentalização. Eu não estou falando de layout aqui, tá? Porque são coisas que tem por processos, layout por processos, departamentalização por processos, não é isso. A ideia aqui é como eu faço a minha gestão, a visão, a inter-relação dos departamentos. Na gestão por processos, eu também tenho departamentos. Eu não deixo de ter departamentos, inclusive eles são chamados de centro de excelência funcional. Mas eu consigo perceber o seguinte: não adianta eu ter barreiras entre os departamentos, porque se o cliente tem razão e o próximo na cadeia aqui é o meu cliente, eu tenho que agradá-lo, eu tenho que comunicar, eu tenho que estar aberto. Então toda organização entende esse fluxo de valor. E ao entender esse fluxo de valor, eu não preciso ter tantos níveis hierárquicos. A tendência de achatamento, de downsizing, diminuindo aí, inclusive, os custos, o inchaço organizacional que as organizações tradicionais têm. Então, quando eu falo processo sinérgico, é entender que o valor organizacional que a empresa vai gerar é maior que a simples soma das partes que a compõem. Entender a visão ponta a ponta da organização. Lembra que eu te falei aqui no slide anterior, ó? Opa. A visão ponta a ponta. Isso é ter visão ponta a ponta. É uma visão mais abrangente, mais holística, ok? Beleza. Bom, e não preciso dizer que a gestão por processos, ela é mais enxuta, né? Ela produz esse achatamento organizacional. Beleza. Agora a gente vai falar, dando essa rápida resumida, né? A gente está pegando uma aula que seria de 3, 4 horas, falando bem rapidinho. A gente vai falar do dia a dia da gestão por processos, mais especificamente do BPM-CBOK, Business Process Management Body of Knowledge. Esse livro de gestão de processos, ele traz o quê? Um ciclo de gerenciamento constante. Vamos supor que eu esteja começando hoje numa organização e eu quero entender os processos da organização. Como se eu estivesse pegando meu helicóptero, subindo e vendo toda a organização. Como é que eu vou começar a entender esse emaranhado de processos, como se fosse um monte de fio embaraçado? Tudo começa com a parte de coleta de informações, que aqui a gente vai chamar de mapeamento. Mapear é coletar informações. Essas informações servirão de subsídios para eu conseguir descrever os meus processos.
que eu chamo de modelagem. Agora, cuidado, tá? Eu posso considerar, ó, tudo isso daqui como modelagem. Aliás, eu vou até dar uma borrachinha, depois eu faço esse bloco. Mapear e modelar pode ser a mesma coisa, mas são etapas diferentes, tá? A banca pode falar em modelagem querendo se referir a todo esse slide aqui. Mas entenda o seguinte, modelar é você descrever um processo por meio de símbolos padronizados, para todo mundo entender. Tirar do conhecimento tácito das pessoas, desse conhecimento experienciado, vivido, para um conhecimento formal, formalizado, explicitado no papel, por meio de símbolos padronizados. Esses símbolos podem ser no papel ou em computador, por exemplo, em modelagem dinâmica ali, o processo sendo de forma animada ali, você consegue enxergar o processo. Bom, e aí eu posso mapear e modelar, descrever esse processo para fazer duas coisas. Primeiro, ou eu faço para entender como o meu processo está agora, atual, as is. Tudo com A, ó. Agora, análise, atual, as is. Então, analisar é entender o agora. Ou eu posso desenhar o meu futuro. Como eu quero que esse processo fique? To be. Cuidado com isso. Se a banca falar um processo de desenho, numa atividade de desenho de processos para entender o agora, o processo atual. Não. Desenho é sempre para o futuro. Pensa de desenho depois. Atual é is análise. Fechou? Agora sim, ó, tudo isso daqui, gente, pode ser considerado como modelagem. E as bancas frequentemente. Ah, ficou ruim aqui, peraí. Vou fazer bonitinho. As bancas frequentemente, inclusive o Sebrasp, ah, trabalha tudo isso daqui, ó, todas essas 4 etapas, como modelagem. Modelagem. Que letrinha bonita. Ok? Bom, vamos supor que eu mapeei, coletei dados, e esses dados podem ser por meio de entrevista, por meio de vídeo, simulação, por meio de análise documental, por meio de fazer em vez de observar. Enfim, eu tenho várias formas de coletar informações. Através de fluxograma vertical, que é um questionário. Aí eu vou e modelo para entender o estado atual, para depois começar a ver gargalos, inconsistências, falhas, para eu conseguir desenhar um novo processo. Então, eu primeiro entendo o atual para desenhar o futuro. E esse processo, essa passagem de análise de atual para o futuro, eu chamo de transformação ou de implementação de um projeto de melhoria de processo. Ou seja, processo que tinha um indicador de desempenho aqui, eu quero chegar a um indicador aqui, né? Um nível superior de desempenho. Isso é uma transformação de processo, uma implementação de processo. Tudo isso, galera, o tempo inteiro estão presentes o monitoramento e o controle. A todo momento, eu vou buscar indicadores de desempenho para verificar se o meu processo está ok, se está dentro do combinado. Lembra o gráfico de controle, por exemplo? E eu acabei pulando aqui. Lembra que essa transformação pode se dar de duas formas. Ou uma melhoria contínua e incremental, que é o BPI, Business Process Improvement, ou uma mudança radical, lembra lá da aula de qualidade, radical, drástica, que é o Business Process Reengineering, BPR, BPR. Essas duas são importantes. Então, BPR, radical, elimina o estado atual e faz um novo desenho com base zero. O improvement não, eu vou fazendo uma melhoria gradual. E para a gente finalizar aí para as questões, a gente tem no próprio Business Process Management Body of Knowledge, né, o BPM-CBOK, um ciclo de gerenciamento de processos. A gente chama do gerenciamento à melhoria de processos, porque é como se fosse o PDCA, que é a mesma ideia do PDCA. Primeiro, a gente planeja, define escopo da análise, os meus limites, né, que eu quero analisar, a profundidade que eu vou mexer nesse processo, eu vou lá na tarefa mesmo, eu vou mexer aqui para cima. Lembra daquela hierarquia do macroprocesso, processo, subprocesso, atividade, tarefa? Pode até ter um passo a passo aqui embaixo, tá? Aquela subtarefa. As restrições que eu tenho, aquelas regras de negócio que eu tenho. Depois eu vou coletar as informações, né? Mapear, definir o que eu quero mudar, como é que eu vou melhorar, como é que eu vou mudar isso, né? Quais são as estratégias ali de mudanças. Lembra sempre que essa análise, ela é top-down, sempre. Por quê? A gente chama até de técnica drill down, como se fosse uma broca, do mais amplo para o mais específico. Lembra a ideia do helicóptero, porque senão eu mexo numa partezinha e ferra a outra parte que eu nem imaginava. Então tenho que vir top-down. Depois eu vou fazer a análise, que é modelar o processo para entender o contexto atual.
Vou modelar para ver como eu quero no futuro e faço essa implementação, essa passagem da análise para o desenho. Beleza. Essa implementação, lembra, pessoas não gostam de mudanças. Eu vou ter que fazer a gestão de mudanças aqui, explicando para as pessoas, dirimindo falsas expectativas, comunicando como vai ser o novo processo, da mesma forma que o PDCA, certo? Vou fazer o monitoramento e controle, na verdade, assim, esse monitoramento e controle é o tempo inteiro, né? Mas aqui nessa parte como etapa, eu vou verificar se está surtindo efeito ou não, lembra do check? E vou fazer o refinamento. O refinamento é a mesma ideia do ACT, do PDCA. Eu vou verificar se deu certo esse ciclo, vou documentar, normalizar, recongelar mudanças, etc. E já programar melhorias futuras. Por que eu falo de normalizar, de documentar? Não é burocracia não, tá? Excesso de burocracia não. Porque se você não documentar, as pessoas não vão entender como é a nova forma de trabalho. Elas não vão interiorizar. E aí a chance de voltar para o status quo. Por isso que é importante a gente documentar para recongelar essa mudança e não retroagir. Aquele efeito cliquê da mudança. Melhora daqui para melhor, nunca para pior. E aí a gente tem a nossa organização escada, que vai recongelar, depois subir, recongelar, depois subir. Não sei se eu estou aqui na câmera. Entendeu a ideia? Ótimo. Bom, para as questões então. São 25 questões, repito, eu não coloquei aqui questões mais avançadas de BPMN, tá? Que é a notação de processos. Lembra que basicamente a gente tem duas notações importantes, que é o fluxograma e o BPMN. Tem outras, tem o ML para engenharia de software, tem o EPC, enfim, tem várias outras modelagens. Mas aquilo que cai mais para a gente aqui na área administrativa é fluxograma e BPMN. Se vocês quiserem que eu grave um vídeo especificamente falando de BPMN, coloca aí nos comentários que a gente grava também. Primeira questão. Os indicadores de processo são formas de representação objetiva de características do processo. Ó, sempre indicadores são objetivos. Isso tá certo, lembra? Tomada de decisão baseada em dados, em fatos. Esses indicadores têm que ser expressivos, representativos e simples de serem colhidos e interpretados. Então, indicadores de processo são formas de representação objetiva de características do processo que devem ser acompanhadas ao longo do tempo. Sim, não só lá no final. Para avaliação e aperfeiçoamento do desempenho, perfeito. Lembra, monitoramento e controle aqui é a priori, in itinere e a posteriori. Antes, durante e depois. 2. Só que assim, ó, outra coisa importante, tá? Indicadores de processo inclui o simultâneo. Se fosse indicadores de resultado, aí sim só depois, tá? Não tinha me atentado aqui que ele falou indicadores de processo. E processo é enquanto tá rolando ali a atividade. 2. A abordagem de processos restringe-se a aspectos técnicos ou ao desenho de rotinas em fluxogramas? Não, né? É muito mais que isso. Envolve muito pessoas, envolve tecnologia, envolve cultura, envolve valor, envolve a pessoas, já falei, né? Envolve a interdepartamentalização ali da informação, da comunicação, envolve bem mais coisas que isso. 3. Os processos finalísticos são processos técnicos? São, tá? Qual que é a ideia aqui, ó? O que é processo técnico? Se eu tenho a minha fábrica de carros, processos técnicos estão ligados à técnica, a fazer o carro. Um processo de recrutamento e seleção de pessoas não é processo técnico. Ele é praticamente igual até em todas as organizações. Entende? Está mais ligado à missão da organização. Então, ó, processos finalísticos são processos técnicos diretamente relacionados com a missão e a visão de futuro? Sim. Os objetivos estratégicos? Sim. Pensa o seguinte, ó, eu tenho fabricar um carro, macro processo de fabricar um carro. Esse macro processo de fabricar um carro, eu posso dividir entre fabricar o motor, fabricar uma porta, comprar matéria-prima, mas tudo está ligado a fabricar o carro. A tua organização tem como missão fabricar o carro, tem como visão vender mais carros, tem como objetivo estratégico ser a líder de mercado de carros. Agora, pensa no processo de recrutamento e seleção. Vai estar lá na missão da organização, ser a empresa que melhor recruta e seleciona funcionários. Por quê? Porque isso é um processo de apoio. Entendeu a ideia? Ainda, tá? Como processos finalísticos, alguns sinônimos. Processo primário, processo finalístico, processo de núcleo, processos-chave, processos de negócio, processos críticos, tudo sinônimo. 4. Para uma atividade cujos executores apresentem alto nível de especialização vertical, então, ó, uma atividade. O mouse aqui, gente. Uma atividade cujas pessoas apresentam alto nível de especialização vertical, muitos níveis hierárquicos
uma organização mais estreita, mais aguda. E baixo, nível de especialização horizontal, ou seja, aquela pirâmide bem estreita. O tipo mais adequado de padronização é o de processos? Não, né? Pensa o seguinte, eu acho que eu coloquei a figurinha. Ah, ótimo. Numa organização mais vertical, que é o que você fala aqui, ó, na questão, a, a estrutura, o modelo de gestão, tudo se dá mais para funcional. Pensa que, até eu estava pensando nesse exemplo, né? Um exemplo ruim. Pensa que eu tenho vários países. Cada país tem um único idioma entre todos os países, ou cada país tem o seu idioma? Cada país tem o seu idioma. Por quê? Porque um país é isolado do outro. Por mais, né? Enfim, entenda a ideia. Agora, se eu tivesse um único país, ó, uma visão holística, global, ponta a ponta, do mundo todo, aí sim bastaria eu ter um único idioma. Então, quando eu falo de padronização aqui por processos, é o de processos, entenda com essa ideia aqui de processos interrelacionados. Como é que vai ser interrelacionado, interdepartamental, se a especialização é vertical, baixa especialização horizontal? Isso daqui é típico de departamentos que não se conversam. Se não se conversa, não adianta eu tentar fazer por processo aqui. Vou ter que mudar muito. Estrutura, cultura, pessoas, tecnologia, etc. Isso demanda tempo e energia. 5. Abordagem de microdesempenho. Sebrasp gosta dessa abordagem aqui, dessa diferença. Foca principalmente na melhoria da confiança e na satisfação do cidadão em instituições públicas. Aqui, nesse caso, é da cadeia de valor no setor público, tá? Por meio da entrega de serviços. Ou seja, microdesempenho tá ligado. Aqui eu trouxe a cadeia de valor do Michael Porter, onde eu tenho aqui, ó, as atividades primárias ligadas diretamente ao meu cliente final. Lembra? As atividades finalísticas, os processos finalísticos. E eu tenho atividades de apoio. O Porter definiu essas atividades de apoio como a definição da infraestrutura, gestão de pessoas, o desenvolvimento das tecnologias, aquisição e compras de matérias-primas, máquinas, de materiais. É diferente da logística de entrada e de saída aqui, tá? Isso daqui é ligado mais a atividades físicas, ao fluxo físico de material. Então, ó, caminhãozinho entrando. Cadê a borrachinha? Atividades primárias, tá? Caminhãozinho entrando com matéria-prima, matéria-prima sendo transformada em produto acabado saindo para o distribuidor, todos os processos de marketing e venda que impactam diretamente o cliente, todos os serviços de pós-venda, manutenção, garantia, que impactam diretamente o cliente. Então, tá vendo que todas essas atividades primárias tá ligado ao fluxo micro-orientado para o cliente. Como assim micro-orientado? Porque é o estrito, é aquele mais importante, é o precipo. Eu posso até fazer uma terceirização de todos os meus recrutamento, seleção, etc. Tem vantagem e desvantagem, não estou discutindo isso agora. Eu posso terceirizar tudo isso daqui, mas essa parte de baixo é a parte mais importante da minha visão, da minha missão, porque impacta diretamente o cliente. Então, essa ideia da cadeia de valor, a micro desempenho versus cadeia de valor, é isso. Cadeia de valor é tudo isso daqui, tanto os processos primários como os processos de suporte gerenciais. Os mais importantes o Porter colocou aqui nesse mapa do value chain, né, da cadeia de valor. Micro desempenho, análise de micro desempenho, é você olhar estritamente esses processos finalísticos. Ao passo que a cadeia de valor vai ver outras coisas, como estrutura, como pessoas, como tecnologia, como matérias-primas. Então vamos olhar a questão. Abordagem de microdesempenho foca principalmente na melhoria da confiança e satisfação do cidadão em instituições públicas por meio da entrega de serviços. Opa, primário aqui. O que ela faz? Ela entrega aquele serviço. Está ligado ao negócio. Negócio em forma ampla aqui, né? Uma instituição pública não é um negócio, mas vamos supor, TJ, sei lá, julgar, tem a ver com a atividade primária do órgão. Enquanto o modelo da cadeia de valor, que é tudo isso daqui, amplia essa visão ao conectar a entrega de serviços, que é a parte de baixo, a outras áreas de desempenho, como gestão de pessoas, liderança. Ó, o Sebrasp não está restringindo, deu um exemplo. Ok, ó, gestão de pessoas e liderança está aqui. Entendeu essa ideia? Vou limpar aqui para você poder bater o print caso você queira. Mas é importante, o Sebrasp não é a primeira vez que cobra essa análise, tá? Então fica ligado. Micro desempenho é o que ele faz, principalmente, é aquela atividade ligada ao negócio da organização.
Análise ou abordagem da cadeia de valor é uma análise mais ampla. Inclusive, toda essa cadeia de valor, esse mapa de cadeia de valor, servirá como base para o mapa estratégico da organização. Então, portanto, a questão está certa, né? 6. Em BPMN, ó, Business Process Modeling and Notation, modelagem e notação. O símbolo cilindro representa no processo que dados da tarefa, ou da atividade, poderia ser, são armazenados ou acessados em algum sistema de banco de dados. Perfeito. É como se fosse uma caixinha d'água aqui, ó. Eu trouxe o slide que eu falo aqui de BPMN, os principais símbolos, tá? Símbolos de eventos, de atividades, de subprocessos ou de atividades expansíveis, os gateways, que são as decisões, lembra que a gente tem vários tipos de gateway no BPMN, sequência, os fluxos de mensagem, associação, as raias, que são subdivisões ali do meu processo, a pool, que é a minha piscina, é onde o meu processo ocorre. Eu tenho aqui, ó, o banco de dados, o meu cilindro, como se fosse uma caixinha d'água. De novo, eu não vou me aprofundar hoje aqui no BPMN, tá? O objetivo é só trazer os principais. Por quê? Se você vai prestar um concurso para o cargo de analista de sistemas, TI, engenharia de software, analista de negócios, aí o BPMN cai forte. Mas né, só se você quiser aí a gente grava, bota aí nos comentários. Questão 7. Com pertinência à modelagem de processos de negócio, julgue os itens a seguir. Alinhamento com a cadeia de valor da empresa e com os indicadores estratégicos, revisando-se as necessidades de clientes internos e externos, são exemplos de boas práticas para a construção de indicadores de desempenho de processo. Ótimo, eu tenho que ter um alinhamento estratégico. Por quê? Tudo que eu fizer na minha organização tem que ter um alinhamento estratégico. Então, qualquer coisa tem que estar alinhado aos indicadores estratégicos. A minha cadeia de valor, lembra, vai servir de subsídio para a geração do meu planejamento estratégico, do meu mapa estratégico. Então, questão certinha. 8. Processos finalísticos são aqueles que promovem uma visão corporativa, permeiam toda a estrutura hierárquica da organização. Cuidado! O processo finalístico está ligado à visão de futuro da organização. Visão corporativa está ligado à estrutura organizacional, a como ela se modelou, se estruturou. E isso é um processo de gerenciamento, ok? Cuidado, ó, permeiam toda a estrutura hierárquica, visão corporativa, como aquela organização é. Isso é um processo de gerenciamento. Depois anota aí, me manda nos comentários quantas tossidas eu dei ao longo desse vídeo. 9. A cadeia de valor integrada representa o conjunto dos macroprocessos e processos da organização e uma visão estratégica. Vamos lá, galera. A cadeia de valor integrada, ó, eu até peguei aqui, já veio o spoiler. Eu peguei um exemplo, a minha cadeia de valor integrada do TJ Goiás. Lembra, ó, a cadeia de valor ou cadeia de valor integrada é a mesma coisa, tá? Olha só, ele botou núcleo, processos finalísticos, processos de suporte, processos de gestão. Lembra, ó, primários, apoio e gerenciais, por exemplo. Aí processos finalísticos, ó, auxílio à Assembleia de Goiás, promoção da transparência e controle social, controle direto, afinal é o TJ, apoio finalístico ao exercício do controle externo, controle com interveniência de terceiros. Isso daqui tá ligado, são macro processos. Lembra, ó, se é macro, eu consigo dividi-lo ainda em processos menores, mas ligados aos processos primários. Depois eu tenho macro processo de suporte, ó, gestão de pessoas, gestão da logística e da sustentabilidade, TI. Depois, processos de gestão, governança, planejamento e gestão. Basicamente, né? Planejar, organizar, dirigir e controlar a governança. Então, esse daqui é a cadeia de valor integrada, para ficar bem ilustrado para vocês. Né? São todos os processos da tua organização. Processos, macroprocessos, enfim. Poderia colocar aqui como se fosse assim, ó. Bem entre aspas, tá? Isso daqui é um grifo meu, nenhum autor falou. É como se fosse o portfólio de processos da tua organização. Tá? Enfim, eu não falei isso. Mas representam todos os processos. 10. Os macroprocessos finalísticos constituem de processos de trabalho ou serviço que representam a essência da organização. Sim, porque finalístico é a essência, a missão da organização. E promovem a efetiva geração de resultados à sociedade. Perfeito. Lembra que aqui o contexto é da administração pública. 11. Processos primários são processos ponta a ponta. Isso, lembra, ó, entrou matéria-prima, saiu produto acabado, ponta a ponta. Multifuncionais, perpassa por todos os departamentos. E direcionam as entregas de valor aos clientes. Ótimo, perfeito. É exatamente para aquilo que a empresa nasceu. Então, se a empresa nasceu para fabricar carros,
que ela precisa? Fabricar carros. Para isso, ela tem que viabilizar outros processos, para ela permanecer por mais tempo. Mas o que ela faz de forma de missão são os processos primários. 12. Os processos de suporte são estruturados de forma a dar suporte aos demais processos. Até aqui, gente, correto. Gerenciar recursos. Não, isso é processo de gerenciamento. Entregar valor diretamente ao cliente. Isso é processo finalístico. Cuidado, essa questão trouxe os 3 tipos de processo, falando que tudo isso é de suporte. Errado. 13. A modelagem de processos abrange a identificação. Sim. O mapeamento. Sim. A análise. Sim. E o desenho ou redesenho, isso daqui pode vir desenho ou redesenho, tá? Dos processos. Perfeito. Lembra que eu falei? Deixa eu ver se eu coloquei. Não. Lembra que eu falei que eu tenho mapeamento, depois descrição, vou chamar de descrição, depois análise ou desenho de processo. E tudo isso daqui eu posso chamar de modelagem. Ou eu chamo de modelagem só essa parte aqui, ó, tá? Tanto faz. E entenda que para modelagem eu uso símbolos padronizados. Pode ser o fluxograma? Pode. Pode ser o BPMN? Pode. Qual é melhor? Tem essa, tá? Cada um com o seu cada qual. 14. A análise de processos é acompanhada de variáveis técnicas. Sim, entre as quais se incluem mapeamento, entrevistas, simulações. Claro, princípio, ok. Eu só não gostei muito desse. Desculpa, eu que estou lendo errado. Não é variáveis técnicas, é de várias técnicas. Oh, meu Deus do céu, não vou editar, não, tá? Vai assim com erro. Análise de processo é acompanhada de várias técnicas. Sim, entre as quais se inclui mapeamento, entrevistas, simulações. Ainda, eu posso fazer, gravar, eu posso fazer observação direta, eu posso analisar documentos. Agora eu entendi. Desculpa aí a falta de leitura. 15. Processos primários, também denominados processos de núcleo, sim, representam as atividades essenciais, sim, que a organização desempenha para cumprir sua missão. Perfeito, tá? Deixa, inclusive, essa questão como definição de processos finalísticos. E aí, de novo, aqui eu botei os sinônimos. 16. O desenho de processo, ó, desenho é to be, futuro, visão de futuro do meu processo. Está sempre inserido dentro do contexto organizacional. Sim, eu só vou desenhar dentro da minha organização, não vou desenhar um processo para a organização vizinha, né? Assim, a primeira tarefa associada ao desenho de processo está relacionado ao entendimento da estratégia organizacional. Gente, nunca na sua vida você vai ter medo de marcar essa questão. Tudo na minha organização tem que acontecer após eu entender a estratégia organizacional. Lembra da constância de propósito? Lembra da disseminação de informação, do Total Quality Management? Tem a ver com isso. Todo mundo tem que entender muito bem quais são os valores, qual é o negócio, qual é a visão de futuro e qual é a missão da minha organização. Por quê? Senão cada um vai empurrar piano para um lado diferente. E aí não vai ter efetividade aqui organizacional. Então, se eu vou analisar um processo atual, eu tenho que entender a estratégia da minha organização. Se eu vou desenhar um estado futuro, eu tenho que entender a estratégia da minha organização. Se eu vou comprar um palito de fósforo, eu tenho que entender a estratégia da minha organização. Para tudo. A estratégia é como se fosse um grande guarda-chuva, e tudo acontece embaixo dela. 17. Na gestão de processos, a cadeia de valor é um elo importante entre as estratégias da organização e seus processos. Sim. Sendo por meio dessa cadeia que se obtém um mapa dos macroprocessos da organização. Perfeito. Aquilo que a gente mostrou ali do TJ Goiás. Só um exemplo ali que eu achei bonitinha a imagem. 18. Análises realizadas por meio de estatísticas descritivas ou inferenciais, ou seja, eu buscar aqui estatísticas que eu modelo a realidade ou faço inferências, né, sobre aquela amostra, são de grande valia para a identificação de falhas e oportunidade de melhoria nos processos? São. Cuidado, tá? A questão não está restringindo, só está perguntando. Essa ferramenta aqui, ela é boa para fazer medição? É uma régua. Ah, mas eu tenho só ela? Não, aí seria restringir. É a única forma? Não, eu posso usar um palmo, eu posso usar o dedo, eu posso usar uma trena, entendeu? Por sorte tinha uma régua aqui, né? Senão meu exemplo ia dar errado. 19. A documentação excessiva, ó, excessiva, grifa isso, de processos pode prejudicar a agilidade organizacional? Pode. Lembra, o excesso de papelório, de papelada causada uma das disfunções da burocracia. Então, se eu ficar documentando excessivamente,
Pode prejudicar a agilidade organizacional? Pode. Sendo indicada uma abordagem que documente os processos e atividades mais estratégicas, mais prioritárias, mais importantes, relevantes para os resultados? Sim. Porque senão, lembra, até princípios de arquivologia, lembra você ficar, para fazer uma requisição de compra de uma caneta. Eu preciso de 8 vias disso, eu preciso de uma requisição do setor, do outro setor, tal. Quando vai ver, forma um dossiê gigantesco para comprar uma caneta. Faz sentido, tá? Então é isso que a questão está querendo dizer. 20. Na classificação por tipo, os processos críticos são aqueles que objetivam superar situações emergenciais e caóticas que surgem na organização. Não, galera. Processo crítico é a mesma coisa que processo-chave de negócio finalístico primário. Ele está ligado com o dia a dia da organização. Não é só a situação emergencial, caótica, não. Ok? Portanto, a questão está errada. Cuidado, tá? Quem não conhece sinônimo de processos pode ter ficado com dúvida nessa questão. 21. Os indicadores para a gestão de processos devem possuir alguns atributos especiais, entre os quais estão a adaptabilidade, indicador de desempenho, KPI, Key Performance Indicator, ou PPI, Process Performance Indicators, ou só em bom e velho português, indicador de desempenho. Ele tem que ter adaptabilidade, representatividade e simplicidade na coleta? Sim. Vamos lá ao meu slidezinho aqui lá da teoria. Vamos supor que eu tenha vários indicadores de desempenho. Esses indicadores de desempenho, inclusive, eu posso colocar de forma gráfica num dashboard, num painel de controle. Pergunta a você, pensa no painel de controle do teu carro. Quantos indicadores você tem ali? Tem a quantidade de combustível. Vou pegar o meu, que é um carro não eletrônico, painel, tá? Tem indicador de combustível, tem o odômetro, que é quanto eu já andei de forma relativa ou de forma absoluta. Tem a rotação do motor, tem o óleo do motor, a luzinha do óleo, tem a temperatura do motor e tem o velocímetro, que é um dos mais importantes, né? Esse set tá bom assim? Ou se eu tivesse 200 mil indicadores ali no painel, não seria melhor? Poxa, pensa assim, pô, 200 mil indicadores. Cara, se isso acontecesse, você ia bater o teu carro. Por quê? Porque a gente tem a chamada racionalidade limitada. Muitos indicadores acabam atrapalhando o processo de tomada de decisão. Às vezes a gente tem que tomar uma decisão rápida. Então, presta bem atenção nisso. Toma uma aguinha, vou tomar minha aguinha aqui. Poucos, porém vitais. É isso que você tem que pensar na hora de indicador de desempenho. Até porque coletar dados para fazer um indicador de desempenho, custo. Então, se você bota um monte de indicador de desempenho, é ruim. Acaba atrapalhando em vez de melhorar, de ajudar. Então, essa representatividade aqui, que a questão trouxe, trago ela aqui no slide, ela é perfeita, necessária, atributo necessário. Simplicidade. Ser simples de implementar ou interpretar. Olha aqui, facilidade na coleta. Por exemplo, para eu calcular quilômetros por hora, cara, eu mexo o deslocamento no tempo, ponto. Eu não tenho que fazer aqui cálculos, muitos cálculos, tal, para fazer um indicador. Senão ele vai ser muito complexo. Todo e qualquer bom indicador ou vai medir exatamente uma grandeza, por exemplo, quantos graus está o meu motor, é uma grandeza direta. Ou, de uma forma indireta, uma fórmula. Ou vai ser x dividido por y, ou vai ser, x menos y. Algo em termos de delta, de uma diferença, ou em forma de índice, que é algo sobre algo. Ou percentual, no caso, né? Tá? Fórmulas simples. Equilibrado, ele tem que ser, todos os indicadores têm que ser equilibrados. Uma visão de curto, médio, longo prazo. Eu não posso ficar trocando de indicador ou ter um indicador mais importante que o outro. Temporal, ser monitorado com frequência e nem tão alta nem tão baixa. Se for muito alta, é muito custo. Se for muito baixo, ele vai perder a disponibilidade. Vou pular para a disponibilidade aqui, ó. Ele tem que estar disponível no momento da tomada de decisão. Não adianta o decisor vai precisar daquela informação para tomar uma decisão. Ah, não, aguarda uma semana que eu vou coletar o dado. Não, o dado tem que estar na mão. Ok? Economia, ele tem, como ele é um custo, esse custo tem que gerar um resultado. Eu não posso ter um indicador com os fins por ele mesmo. Né? Aí não vai ser só um custo. Tem que surtir valor. E ele vai ter que ser adaptável. Lembra que o mundo muda, as pessoas mudam, as organizações mudam. E aí, então, o indicador tem que ser adaptável caso necessário. Aqui, entenda, PPI ou KPIs, cadê minha? Pode ser Key Performance Indicator, né, os indicadores-chave de desempenho.
São todos atributos, princípios, características de todo bom e velho indicador de desempenho. Ok? Me delonguei aí, mas eu acho um tema importante. 22. O valor de um produto para o cliente refere-se ao preço de comercialização. Gente, lembra? Coloquei aqui a figurinha. Lembra? Valor é benefício sobre esforço. Não é o preço. Não está ligado ao preço. Essa questão, quem nunca estudou administração pode achar, não, quanto que eu pago? O valor da carne, preço da carne. Não, não é. Valor é essa relação percebida pelo cliente. Preço que o cliente paga é um dos esforços aqui de baixo. Apenas um dos. Tem o esforço de tempo que ele demora para ter aquele produto, o deslocamento que ele tem que fazer, quantos momentos da verdade ele tem que fazer até conseguir o produto. O produto pode até ser de graça, mas se desgastar muito o cliente para consumir aquele produto, ele não vai querer. Então, o valor de um produto para o cliente refere-se ao preço? Não, não refere-se ao preço. Refere-se à quantidade de benefícios sobre os esforços. Ou, né, a expectativa e a realidade que o cliente tinha e recebeu. Ok? Questão errada. 23. A dimensão humana na gestão de processos é cada vez mais relevante. Sim. Nas organizações e sua concepção ultrapassa os aspectos técnicos. Não é só um departamentinho lá isolado fazendo as coisas na parte técnica. E os procedimentais da organização. Perfeito. Mesmo num mundo de tecnologia da informação, de inteligência artificial, cada vez mais eu preciso da parte criativa, de liderança, de comunicação das pessoas. Quanto mais a tecnologia evolui, mais eu preciso que as pessoas sejam humanas. Ok? Meio óbvio, né? Meio estranho, mas é isso mesmo. 24. Com relação ao BPI, que é o Business Process Improvement, a melhoria incremental de processos, melhoria contínua, julgue os itens. Um dos objetos facilitadores do BPI é o constante desejo das equipes por mudanças. Ô mundo ingênuo, hein? Bota na tua cabeça, pessoas são avessas à mudança, pessoa gosta de estabilidade. Rafael, mas eu não gosto. Eu também não gosto de estabilidade. Eu gosto da mudança, mas eu sou a exceção. Se você é assim, você é a exceção. Pessoas, no geral, equipes, no geral, gostam de jogar o jogo que já conhecem. Não gosta de ficar mudando. Então, essa questão está errada. Constante desejo de equipes por mudança só no mundo utópico de Platão. 2. Uma barreira ao BPI, barreira, é a falta de comunicação assertiva que interrelaciona as partes envolvidas? Sim, sempre a comunicação é um problema, tá? Nos processos e que deixe claras as responsabilidades e atribuições de cada agente? Sim. O que é para eu fazer? Poxa, como é que tá? Sabe? Na hora a gente vê, tudo isso são problemas de comunicação. Inclusive, a 1 poderia estar correta se ele falasse uma das barreiras do BPI é o medo das equipes por mudança. Aí estaria correto. Mas a 2 está correto. 3. O mapeamento é a ferramenta gerencial que permite identificar a sequência das atividades, componentes de um processo. É a coleta de informação, tá certo? Mapeamento é você ir lá entender como é que tá. Pode ser olhando documentos, olhando o processo na prática, fazendo simulação, filmando para depois olhar, etc. Então só o 2 e 3 estão corretos. E para finalizar, uma questão bem fora da curva, tá? Aliás, essa questão eu não costumo dar em gestão por processos, eu falo dela lá em operações, na parte de logística, na parte de materiais. Mas vamos lá. Acerca da abordagem por processos, assinale a opção correta. E aqui é processos produtivos mesmo, tá? A parte mais de botar a mão na massa. Ele quer saber, abordagem por processos, os diferentes tipos de processos produtivos que a minha organização pode ter, os diferentes tipos de operações. E aí eu trago aqui no slide, ó, depois eu volto na questão, tá? Aqui, ó, na parte. Eu vou sair aqui para você conseguir. Opa, aí. Para você conseguir verificar. Ó. São dois diagramas aqui. Esse diagrama mais da direita, ele é para serviços, ó. Para serviços, mas não é o que a questão quis dizer. Quis falar. Oh, meu Deus. Quero a texto. E aí eu tenho aqui processo de manufatura, processo de operação, né? Processo produtivo. No eixo X, eu tenho volume e variedade. Como assim? Volume alto quer dizer que a minha organização produz muito por dia, por hora, né? A minha produtividade aqui é muito alta ou muito baixa. E a variedade? A variedade quer dizer, eu produzo um tipo só de produto, por exemplo, o Ford T lá do Fordismo, né? Era um único modelo, preto e tal. Ou eu produzo com alta variedade.
customizado. Depois, ó, eu vou voltar aqui a minha carinha, porque o de serviço a gente não vai falar, mas é a mesma ideia, tá? Então, volume e variedade eu acho que você já entendeu. Depois eu tenho o fluxo do processo, ou seja, ele é um processo contínuo, entra produto acabado, desculpa, entra matéria-prima e sai produto acabado num ciclo contínuo, num fluxo contínuo de material, ou intermitente, fica com muito estoque parado ao longo do meu processo. Por quê? Pensa comigo, né? Se eu tenho uma alta variedade, induz a eu ter processos mais intermitentes. Por quê? Vamos supor que eu queira vários tipos de carro, com vários tipos de motor. Então, a variedade com tipo de motor. Eu vou ter que ter estoque de todos os tipos de motor, porque cada hora eu vou fazer o carro de um jeito. Essa é a ideia. E depois, por último, aqui nesse gráfico, eu tenho bastante informação. Eu tenho tarefas. As tarefas, elas são repetitivas, repetidas, muito divididas, ou seja, aquela ideia do Charlie Chaplin lá nos tempos modernos, né? Bem taylorista, bem fordista, todo mundo fazendo uma partezinha ou tudo automatizado, ou são tarefas mais complexas, que envolvem mais amplitude de cargo, riqueza ali da análise e descrição de cargos. Esses são as 4 variáveis que a gente analisa aqui nesse gráfico. Se eu tenho processos, agora eu vou trocar a cor aqui para um azulzinho. Se eu tenho processos contínuos, quer dizer o seguinte, ó, toda a minha linha de montagem ela é fixa, às vezes toda automatizada, entra matéria-prima, sai produto acabado, mas com alto volume e baixa variedade, às vezes só um tipo de variedade. Por exemplo, uma indústria que entra de um lado terra e sai do outro lado tijolo. Vamos supor que fosse assim. Vai entrando barro aqui de um lado e saindo artefato ali de cerâmica do outro. Processo contínuo. Só faz um tipo de tijolo, por exemplo. Subindo um pouquinho aqui, eu tenho processos em massa e processos em lote. Aqui eu não tenho muito o que falar da divisão dos dois, tá? Os exemplos, eles se confundem. Mas vamos lá. Eu faço por bateladas. Por exemplo, uma fábrica de bebida que faz vários tipos de cerveja. Eu vou pegar um tonel inteiro e fazer um tipo de cerveja. Um outro tonel inteiro e fazer um tipo de cerveja. Tá vendo que o volume vai diminuindo. É diferente de uma fábrica que só faz cerveja Pilsen, por exemplo. Né? A variedade diminuiu, o volume aumentou. São inversamente proporcionais, ó, alto, baixo, baixo, alto. Só que, ao diminuir o volume e aumentar a variedade, eu consigo ter um pouquinho mais de complexidade nas minhas tarefas, né? E um fluxo de processo pode parar um pouco, pode ser mais intermitente. Depois, eu tenho um processo famoso que são os processos de jobbing, ou job shop, shop job, tem vários tipos aí. Processo de job quer dizer assim, ó, pensa no job, aquele, o que você tá fazendo? Ah, tô procurando uns job aí, tô procurando uns trabalhos. O que é? Você vai mudando a tua produção a depender do trabalho que você quer fazer. Então, às vezes, uma mesma empresa de carro, ela faz bicicleta, ela faz moto, ela faz esteira elétrica, ela faz aquelas bicicleta ergonômica, e cada hora ela muda todo o processo produtivo dela. Poxa, ela já tem uma variedade bem alta, um volume baixo, porque ela não está buscando no volume, ela está buscando na variedade, e ela tem um trabalho relativamente complexo. Banca, galera, pode normalmente usar só essa parte aqui, ou só jobbing, lote e contínuo, certo? Por isso que eu falei, eu juntei as duas aqui, ó. Essa figura eu deixei ela mais dividida. E por último, para a gente encerrar, eu tenho processos de projeto. Aqui é até parece uma contradição, né? Se é processo, é projeto, enfim. Processos de projeto são organizações projetizadas, que elas não têm nem ideia como é que vai ser o mês que vem. Vai depender dos processos, pensa dos projetos. Pensa numa uma construtora. Cada hora ela vai fazer um prédio sob encomenda. Ou numa agência de publicidade, pensando aqui nos serviços, né? Ela vai ser demandada para aquilo. E cada hora um serviço muito diferente. Ou um produto muito diferente. Então, esse é o ápice, né? Quando eu trabalho por projetos, uma variedade altíssima, baixíssimo volume, porque cada hora eu vou estar num projeto diferente. É intermitente, ou seja, cada hora eu posso estar trabalhando ou até parado, dependendo do tempo, e muito complexo. Entendeu essa escala entre variedade, volume, a parte de padronização ou especialização, né, dos processos? Vamos para a questãozinha. Ó, então o que a questão trouxe? De novo, eu trouxe a teoria ali, porque normalmente é um assunto que eu falo em logística, tá? Em operações ali, em engenharia de produção. 25.
Acerca da abordagem por processos, analise. Processos em lotes ou bateladas, lembra, eu faço lotes, em grandes lotes, mas não de forma contínua, operam numa produção nula. Nula? Não, né? Nenhuma aqui a produção é nula, tá? O volume é o volume da produção. B. Processos de produção em massa lidam com baixo volume? Não, alto volume. E altíssima variedade? Pelo contrário, baixíssima variedade. Inverteu. Processos de jobbing lidam com variedade muito alta? Sim. E baixo volume? Sim. Lembra que sempre alto e baixo volume e variedade eles são inversamente proporcionais. Então, jobbing está certo. Não está dizendo que é a variedade mais alta que tem, mas ela é muito alta. Ok? E D. Processos. C é o nosso gabarito, né? D. Processos contínuos operam volumes baixíssimos? Não, volume altíssimo. E, em geral, variedade altíssima? Não, variedade baixíssima. Normalmente por período de tempo curtíssimo? Não, por períodos perenes. A fábrica funciona dia e noite fazendo a mesma coisa. E processo SWOT? Não, não existe processo SWOTs aqui. Lidam com baixo volume, baixa variedade. Enfim, ele viajou. Ok? Entendeu o que é? Produção em massa, produção em lote, produção em job, produção projetizada. É isso que eu queria que você lembrasse. De novo, produção contínua ou em massa, produção em batelada, em lotes, produção em job e produção em projetos. Projetizada. Essas são as que mais caem. A minha figura ali, ela tá até mais complexa do que precisa. Fechou? Espero que você tenha acertado as questões. Me coloca à disposição aí, manda nos comentários se você está com alguma dificuldade. Manda nos comentários se você quer que eu grave alguma matéria específica ou uma banca específica. Enfim, trabalho aqui também sob demanda. Obrigado por assistir o vídeo. Deixa seu like aí se você gostou. Deixa seu feedback também para a gente continuar melhorando sempre, tá bom? Grande abraço. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau.